Olá, hoje vamos ter nossa prática voltada para a coluna vertebral. Em um momento dessa prática, eu vou ler, no começo da prática, eu vou ler um trecho de um livro chamado Gravidade, de Steve Paxton, que propõe uma prática que se aplica muito bem para a gente. Então, vocês vão ver que no começo eu vou ler, né, textualmente o que está escrito nesse livro. Então, vamos à nossa prática, começando pelo nosso mantra. Se prepare. Inspire. Om Sahana Vavatu. Sahanao Bhunaktu. Sahaviyam Karavavahai. Tejasvinavaditamastu. Ma Viveshavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E começamos em pé. Começamos soltando bem o corpo, então você faz movimentos, isso que se chama o elefantinho, balançando o seu corpo de um lado para o outro. Deixa os braços bem soltos, o quadril bem solto, vai deixando o corpo torcer. Os olhos podem ficar abertos se você sentir mais segurança com isso, ou podem ficar fechados se tiver bem. Aos poucos vai deixando que os movimentos parem. Até que você possa encontrar uma posição na qual possa permanecer confortavelmente ereto. Buscando uma posição onde os pés ficam próximos, mas não unidos, mais ou menos na largura do quadril, onde você sente que os pés estão sendo usados para pisar o chão, não estão apenas passivamente apoiados. Repassa uma espécie de triângulo, dedão, dedinho e o calcanhar, em cada um dos pés. E você se apoia nesse triângulo. Você sente o peso do corpo através desse apoio dos pés, mas você também sente que o chão sustenta o corpo no sentido oposto. Então, o peso no sentido da gravidade, uma sustentação que vem do chão no sentido oposto à gravidade, até o topo da cabeça. Do topo da cabeça para os pés e dos pés para o topo da cabeça. Passa a posição dos joelhos e não deixa os joelhos hiperestendidos ou empurrados lá para trás, eles ficam levemente soltos. Repassa a posição do quadril e você estabelece o quadril numa posição neutra, onde a coluna pode se erguer ereta. A posição do quadril determina a posição da coluna. É a partir do quadril que a coluna se ergue. É no quadril que o sacro se encaixa. A base da nossa coluna. Deixa os ombros descerem. O pescoço cresce um pouco.
Se precisar fazer algum tipo de adaptação, faça, para que você encontre uma posição em pé na qual possa permanecer alguns minutos. E aqui, eu vou ler esse trecho do livro Gravidade, de Steve Paxton. Isto é estar de pé. Deixe sua bunda pesar. Relaxe os órgãos internos na direção da bacia pélvica. Respire tranquilamente. Sinta o peso de seus braços. Sinta a coluna subindo por entre seus ombros e para cima, sustentando o crânio. Nesse centro de sua posição vertical, você observa alguns pequenos movimentos. A isto chamo de a pequena dança. Parece ser uma ação reflexa, especialmente em torno das articulações, para manter seu corpo ereto ainda que muito relaxado. Você até pode decidir cair, mas não ainda. Você se observa em pé, respirando tranquilamente. Escápulas pesadas, nádegas pesadas. Sinta a respiração. Deixe os órgãos descerem em direção à bacia. Deixe a coluna subir para sustentar o crânio. Na direção em que seus braços pendem, sem mudar essa direção, faça o menor alongamento que puder sentir. Solte. Tente novamente. Pode ser menor o simples início de um alongamento. Solte. Mais uma vez. Na direção em que seus braços pendem, sem mudar essa direção, faça o menor alongamento que puder sentir. Pode ser menor. Pense no alongamento passando por suas digitais, através da ponta de seus dedos. Então, se é por aí que ele vai, aonde você começou o alongamento? No braço, por exemplo? Ou no ombro? Lembre-se dessa sensação. Subindo pelas costas, desde o cóccix, o sacro, a lombar, a torácica, a cervical, todo o percurso até o atlas, entre as orelhas. Faça o menor alongamento que puder sentir. Solte. Mais uma vez. Pode ser menor. Sinta o peso dos braços. Relaxe os ombros. Sinta a coluna subindo para sustentar seu crânio entre as orelhas. Respire tranquilamente. A pequena dança. Imagine, mas não o faça. Imagine que esteja prestes a dar um passo com seu pé direito. Qual a diferença? Imagine, mas não o faça. Imagine que esteja prestes a dar um passo com seu pé direito. Qual a diferença? De volta ao neutro. De pé. A pequena dança. Imagine, mas não o faça. Imagine que esteja prestes a dar um passo com seu pé esquerdo. Com seu pé direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Direito. Esquerdo. Direito. Juntos. De pé. Respiração tranquila.
Sinta o movimento do diafragma, a pressão e a liberação de pressão sobre os órgãos abaixo do diafragma. Todo o percurso até a parte inferior da bacia. Relaxe os órgãos na pelve e descanse. Então leva os 2 braços estendidos lá para cima. A ponta dos dedos lá para o teto. Os pés firmes no chão, os joelhos não ficam hiperestendidos. Procura sentir esse alongamento percorrendo o seu corpo inteiro. E atravessando a ponta dos dedos das mãos. Onde começa o alongamento? Por onde ele passa? Dá para sentir a linha do alongamento? É possível sustentar esse alongamento com menos esforço? É possível sentir esse alongamento passando pela coluna vertebral, ganhando espaço entre as vértebras? Esse alongamento ajudando a crescer com o topo da cabeça lá para o teto. A pequena dança acontecendo. E volte. Não deixa a coluna desfazer essa altura. Mantenha o seu eixo. Os braços voltam a pesar na direção do chão. A coluna cresce na direção oposta, do sacro até o crânio. Leva o braço direito estendido agora lá para cima. Cresce com o braço direito. Sente o percurso desse alongamento pelo lado direito, envolvendo o lado direito da coluna, até a ponta dos dedos da mão direita. E vai inclinando para o lado esquerdo, abrindo essa lateral direita, abrindo a lateral direita da coluna vertebral. Num ponto onde você não precisa se apoiar, você se sustenta, o corpo está sustentado, os pés estão bem apoiados, o quadril está encaixado. Pisar um pouco mais intensamente com o pé direito no chão ajuda a crescer esse alongamento até a ponta dos dedos da mão direita. E volte. Volta o braço. Tenta perceber se tem alguma diferença entre os lados da sua coluna. Talvez você perceba outras diferenças pelo corpo, mas tenta perceber a coluna vertebral. Leva o braço esquerdo lá para cima. Cresce. Pisa bem o chão com o pé esquerdo. Procura a linha do alongamento, inclusive essa que passa pelo lado esquerdo da coluna. Inclina para o lado direito. Vai alongando essa linha, aumentando o seu tamanho.
E volta. Primeiro o tronco, depois o braço. Se observa na condição ereta outra vez. Se é possível sentir esse eixo vertebral, que ao mesmo tempo transfere peso no sentido da gravidade para baixo e transfere sustentação no sentido oposto. Procura fazer como se você não se apoiasse na sua coluna vertebral, mas ao contrário, como se o seu corpo sustentasse a coluna. Como se você pudesse sustentar a coluna descomprimida dentro do corpo, ao invés de se apoiar nela. Então vai aproximando o queixo do alto do peito. Com isso a gente vai arredondando, enrolando a coluna de cima para baixo. E assim você vai lentamente inclinando o seu tronco lá para frente. Até que todo o tronco fique solto lá para baixo. Uma ação dupla onde da planta dos pés até o quadril, um sentido ascendente, como se o quadril fosse lá para cima. E do quadril até o topo da cabeça, um sentido descendente, gravitacional, como se o topo da cabeça fosse cada vez mais na direção do chão. Acompanhe a sua coluna vertebral. Arredondada e ao mesmo tempo alongada. Tenta deixar essa gravidade atrair a coluna lá para baixo pelo peso da cabeça. Aumentar o espaço entre as vértebras. E deixa flexionar os joelhos, apoiar as mãos no chão, passar para a posição do gato. O gato mantém no primeiro momento a posição imóvel e a coluna paralela ao chão. A posição das mãos bem embaixo dos ombros, a posição dos joelhos bem embaixo do quadril. E vai deixando a coluna afundar, o quadril subir e a cabeça também sobe. Você olha lá para frente, para cima. Então sobe bem com o quadril, afunda bem com a lombar, afunda entre as escápulas. E tenta olhar lá para frente. O máximo que você puder. Tenta perceber, sentir de fato a posição da coluna. As vértebras anteriores, a parte anterior das vértebras, essa face frontal da coluna mais aberta. A face posterior da coluna mais fechada. E agora no sentido oposto. O quadril vem para dentro, a coluna vai se arredondando lá para cima e traz o queixo mais perto do peito. A face frontal da coluna é mais comprimida e você vai abrindo e aumentando esse espaço a partir da face posterior. Empurra bem a coluna lá para o alto. Contrai o abdômen. Deixa o abdômen, o umbigo, o externo, ajudando a empurrar a coluna lá para cima. Sentido oposto. Deixa a coluna afundar. Quadril e cabeça sobem. Face frontal se abre. E sente as musculaturas das costas que ajudam a empurrar a coluna para baixo. Com uma certa tensão nessas musculaturas, ajudando a empurrar cada vértebra mais para baixo.
faz uso dessas contrações, dessas tensões. E vai no sentido oposto. Agora, tensões e contrações na parte anterior do tronco. Desde o pubis até o externo, ajudando a empurrar a coluna lá para cima. E volta a coluna na vertical. Então, vamos lateralizando. Você leva o quadril para um lado e o quadril para o outro. Traz o quadril para a esquerda e faz como quem quer olhar por cima do ombro esquerdo. Sente a atuação da coluna vertebral. Para o outro lado. Leva o quadril para o lado direito e você olha por cima do ombro direito. Tentando olhar o seu quadril lá atrás. Não por baixo do ombro ou pelo lado, mas por cima. E leva o quadril bem para o lado. E volta ao meio. Então, vai estendendo a perna esquerda lá para trás e estendendo o braço direito lá para frente, procurando sentir tração. Então não precisa elevar, você mantém perna e braço paralelos ao chão, mas você cresce, aumenta a distância, procura esse alongamento que percorre da ponta dos dedos da mão direita até a planta do pé esquerdo, atravessando a área da coluna vertebral. Um alongamento cruzado. E volta. Se acomoda e faz para o outro lado, então leva a perna direita lá para trás, braço esquerdo lá para frente e cresce. Procura esse alongamento que percorre da ponta dos dedos da mão esquerda até a planta do pé direito e que percorre de forma cruzada a área da coluna vertebral. E volta. Então, deitamos de bruços. E de bruços, deixa as suas mãos entrelaçadas, apoiadas sobre o quadril. As pernas estendidas, peito dos pés no chão, queixo no chão. Os braços bem estendidos. As escápulas próximas e percebe essa aproximação das escápulas em relação à coluna. O abdômen firme no chão. Contrai um pouco os glúteos e traz o pubis bem junto ao chão. Tira o contato do queixo, olha para frente e para cima, tirando também o contato do tórax, da parte alta do abdômen, talvez até o nível do umbigo. Acompanha a sensação na coluna vertebral. Uma certa tensão na parte posterior do tronco, nas costas, que sustenta a postura. Musculatura profunda das costas, próxima à área da coluna vertebral. E volta. Quando voltar, se acomode. Acomoda os braços, acomoda a cabeça.
Deixa relaxar essas tensões que foram necessárias durante a postura. Não são mais necessárias agora. Acompanha a sua respiração se normalizando. Acompanha os músculos das costas e os músculos em torno da coluna vertebral, se relaxando. Fazemos mais uma vez. Queixo no chão, as mãos entrelaçadas sobre o quadril. Estende bem os braços. Isso já começa a criar uma certa tensão. Abdômen firme, pubis no chão. Aponta o queixo para frente e depois para cima. Cresce. Sente essa contração que vai acontecendo em toda a coluna, desde a região cervical até o sacro. Não deixa a sua respiração se interromper. É importante sentir a respiração acontecendo. E volta. Acomoda as mãos, os braços, a cabeça. E sente esses músculos das costas e em torno da coluna, se relaxando. Viramos de costas. Para Pavana Muktasana. Então abraça os joelhos. E aqui é importante ir sentindo essa espécie de ação dupla, onde você puxa os joelhos na direção do peito e ao mesmo tempo tenta levar o quadril na direção do chão. Essa ação dupla incide sobre a transição sacro-lombar, fim da lombar, começo do sacro. Vai tentando aproximar os joelhos do peito, vai tentando descer o quadril na direção do chão. Sente esse apoio da lombar. Vai procurando mais apoio. Com isso vai aumentando também a pressão e o contato das coxas com o abdômen. Traz a testa na direção do joelho, sem criar excesso de tensão na região cervical. Não deixa a respiração se interromper. Antes de descer a cabeça, segura os pés. As plantas dos pés se unem, os joelhos se separam. Você vai segurando lá nos pés, descendo com os calcanhares na direção das virilhas e vai voltando com o apoio da cabeça em seguida. E procura o maior apoio da coluna vertebral que você puder, especialmente da região da cabeça, da região dorsal, da região lombar, e vai tentando descer com o quadril, buscando o contato da região sacral com o chão. Não deixa o queixo apontando lá para cima.
Traz o queixo um pouquinho mais perto do pescoço e alonga todo o seu eixo vertebral. Os ombros vão se distanciando das orelhas. Aproveita essa postura para sentir contato da coluna com o chão e procurar algum relaxamento através desse contato. Solta os pés, apoia os pés no chão. Solta o peso do quadril através desse contato. Então, vem flexionando novamente as pernas. Você vai tentar segurar as plantas dos pés com as suas mãos. Segurar pela borda externa dos pés. Se não dá para segurar na planta dos pés, segura tornozelos ou atrás dos joelhos. E vai tentando puxar um pouco mais os joelhos na direção do chão. Também descendo com o quadril na direção do chão, nessa ação em sentido oposto. E faz alguns pequenos movimentos de acomodação. Uma espécie de massageamento da sua lombar. Vai buscando o contato da lombar, vai tentando chegar mais perto do quadril no chão. Movimentos de massageamento, confortáveis, agradáveis. Relaxa bem a lombar. Deixa a lombar ir se acomodando. Vai usando esses movimentos para relaxar e para obter contato. Solta as pernas, apoia os pés no chão. Acomoda a lombar. Vê se algum efeito vai sendo percebido. Algum efeito que já esteja aí, que você vai se dando conta. Não tem nada para ser criado. Então, flexiona a perna esquerda e apoia o tornozelo na frente do joelho, no topo da coxa, na direção do joelho, da coxa para o joelho. E aí você vem abraçando o seu joelho direito. Um braço vem por dentro, o outro vem por fora. Se não dá para segurar na frente do joelho, você segura atrás do joelho, também não tem problema. E vai tentando puxar o joelho direito na direção do tronco. E com isso, a perna esquerda, essa lateral da perna, a região glútea, vai sendo alongada. Não tensione os ombros. Não suba com os ombros na direção das orelhas. Tenta deixar os ombros próximos do chão. E vai deixando alongar a coxa esquerda, glúteo e a transição para a região lombar, sacro-lombar, especialmente do lado esquerdo. E se você quiser intensificar um pouco o alongamento, você pode levar o seu joelho um pouco mais para o lado direito. Um pouco mais, bem de leve. Vai tentando conquistar amplitude por relaxamento. Sentir
onde o alongamento acontece, a área de alongamento e relaxar essa área. Se possível ainda, levar movimentos respiratórios para essa área. E volta. Apoia os pés no chão. Compara as sensações que tem de um lado e outro. Com isso, a gente vai se dando conta dos efeitos do alongamento. Então, você mantém sua atenção no corpo e procura os efeitos. Fazemos do outro lado. Traz tornozelo direito à frente do joelho esquerdo e vem puxando o joelho esquerdo pela frente ou por trás, na direção do tronco, alongando a coxa direita, glúteo e essa transição para a lombar. E vai deixando que o alongamento aconteça, que uma espécie de abertura do corpo vá acontecendo, pelo relaxamento, pela permanência. Se quiser intensificar um pouco, leva o joelho para o lado esquerdo, bem suavemente. Vai perceber que isso já é suficiente para trazer um pouco mais de intensidade. E você mantém intensidade, busca intensidade, mas uma intensidade que não force o corpo a se retrair. Mantenha o seu estado de abertura e deixa a postura aí se desenvolvendo. E volta. Apoie os pés no chão. Relaxa as coxas, relaxa o quadril, relaxa a lombar. Mas é possível desfrutar de alguma espécie de sensação agradável pelo corpo. Se você encontra uma sensação agradável, se concentre nela, fique com ela. Vê se é possível encontrar esse tipo de sensação agradável na região do quadril, na região lombar e talvez na região da coluna, sem imaginá-la. Vê se ela está aí. Talvez sim, talvez não. Estende a perna direita. Apoia a planta do pé esquerdo sobre o joelho direito. E com a mão direita, vai trazendo o seu joelho na direção do chão. Você pode realinhar sua pelve para o lado esquerdo, mantendo o alinhamento da coluna. O braço esquerdo pode ficar estendido lateralmente. O ombro esquerdo em contato com o chão. E vai deixando a torção acontecer. Também por relaxamento. Vai se envolvendo com esse tipo de alongamento que envolve diretamente a área da coluna vertebral. É justamente a coluna que torce. E suas estruturas associadas, envolvidas, musculaturas ao longo dela e em torno dela. Será que dá para sentir movimentos respiratórios interagindo com a torção na área da coluna? Firma um pouco mais o abdômen, contrai um pouco mais o abdômen. Aumenta um pouco a pressão da respiração. E volta.
Pernas flexionadas, pés apoiados no chão. Compara um pouco as sensações assimétricas que podem surgir depois dessa torção. Vai em busca das sensações agradáveis pelo corpo. Estende a perna esquerda, torcemos para o outro lado. Da mesma forma, você constrói a sua torção para o outro lado. Procura manter o ombro direito no chão. E vai deixando a postura se desenvolver à medida que relaxa. Contrai um pouco o abdômen. Deixa a pressão da respiração aumentar. E talvez com isso chegar mais perto da coluna. E volta. Deixar os pés apoiados no chão, os joelhos apontando para cima. Solta bem o quadril. Solta bem a coluna. Solta bem os ombros. Através do apoio do quadril, através do apoio das escápulas e dos ombros, você relaxa toda a área da coluna vertebral. Vai conduzindo esse relaxamento em torno da coluna e vê se é possível sentir os músculos em torno da coluna se relaxando pouco a pouco. Deixa isso acontecer continuamente. Enquanto você só se envolve com o corpo, as sensações agradáveis pela área da coluna e deixa o relaxamento acontecendo continuamente. Nós vamos nos sentar. Então você vira um pouco de lado e vai se sentando com as pernas estendidas e a coluna ereta. Vê se dá para sentar assim. Talvez você queira flexionar um pouco os joelhos para manter a coluna ereta. A coluna é prioridade, não as pernas. Talvez você queira apoiar as mãos no chão para ajudar a manter a coluna ereta. A coluna é prioridade, não a forma. Então, a partir de uma condição ereta da coluna, independente de como for a posição das pernas ou dos braços, vai inclinando o seu tronco à frente. Inclinando o tronco à frente no sentido de ir arredondando
a coluna lá para trás, alongando, abrindo. As mãos vão segurar em algum lugar que você alcançar na frente do corpo, ou nos pés ou nos tornozelos, e aí os braços puxam um pouco mais. Como se você fosse levando o topo da cabeça lá na direção dos pés. Deixe que esse alongamento incida primeiro lá no sacro, na transição sacro-lombar, e não na parte alta das costas, lá embaixo. Para ajudar nisso, recolhe essa parte inferior do abdômen, entre pubis e umbigo, como se você empurrasse o sacro um pouco mais lá para trás, criando ações opostas. O sacro empurrado lá para trás pelo abdômen, o topo da cabeça puxado na direção dos pés pelos braços. Parte de trás das pernas relaxadas, deixando o alongamento se desenvolver através do relaxamento. Musculaturas das costas vão também se relaxando, deixando o alongamento se desenvolver. Apresentam alguma ação o baixo ventre, que empurra o sacro lá para trás, e os braços que puxam o topo da cabeça lá para frente e para baixo. Deixa a postura se desenvolver tranquilamente. Essa firmeza do abdômen empurra a respiração para trás, para as costas, para trás do quadril, para a região lombar. Tenta encontrar a respiração e o alongamento no mesmo lugar, fazer coincidir movimentos respiratórios com a área de alongamento. É possível reconhecer a área de alongamento? E volte. Passa por Dandasana outra vez. Vê como é ficar nessa postura agora. Então, postura de meditação. Unindo a palma das mãos acima da cabeça. Os cotovelos bem abertos. A coluna bem ereta. E o movimento que vai ser feito dos braços, ele tem como prioridade tracionar a coluna vertebral. Então, deixe que o movimento dos braços te ajude a ganhar espaço entre as vértebras da coluna. Vai levando as mãos lá para cima. E vai crescendo com a coluna. O efeito está na coluna. Então, se não der para estender completamente os braços, não tem problema. Sem criar tensão no pescoço, mantendo o olhar para frente, queixo paralelo ao chão. Cresce. Busca uma espécie de ação antigravitacional. Um movimento em sentido oposto à gravidade. Tenta ganhar altura. E vê se aos poucos, não por esforço, mas se aos poucos é possível ir estendendo um pouquinho mais os braços. Ganhando mais altura. E volta. Mantenha a postura de meditação. Da melhor maneira possível. Procurar a base, formada pelo apoio dos isquios no chão. A posição dos isquios depende da posição do quadril
Assim como a posição da coluna depende da posição do quadril. Então encontre uma boa posição para o seu quadril, mesmo que para isso você precise de um apoio, de uma almofada, de um bloco, até de uma cadeira. É importante que você sinta que a sua coluna se ergue ereta a partir do quadril, mantendo suas curvaturas naturais. Cóccix, sacro, a lombar, a região torácica, a cervical, sustentando o crânio, topo da cabeça lá para cima. Os ombros descem, os braços mais pesados. As escápulas pesadas, enquanto a coluna atravessa por entre as escápulas. Os ombros mais pesados, enquanto a coluna atravessa por entre os ombros. Musculaturas peitorais mais pesadas, enquanto a coluna sobe. Respiração tranquila. O baixo ventre está firme. O baixo ventre vai lado a lado com a coluna vertebral, ajudando a manter sustentação. Procura a sensação de que você não se apoia na coluna, mas ao contrário, a sensação de que você sustenta a coluna descomprimida dentro do corpo. Procura os movimentos respiratórios, baixo ventre firme. Então essa sensação de pressão na cavidade abdominal a cada vez que você inspira, dando sustentação ao diafragma e ajudando a crescer com seu eixo vertebral. Nas expirações, tenta preservar algo dessas conquistas. Nas expirações, não faça força para fechar as costelas. Mantenha as costelas um pouco mais abertas. E as costelas um pouco mais abertas ajudam a dar sustentação para a coluna torácica. Se tiver excesso de esforço, relaxe. A gravidade incidindo do topo para o chão. E uma ação antigravitacional do chão para o topo da cabeça, atravessando a área da coluna vertebral. A coluna sustentada, descomprimida dentro do corpo. Assim concluímos essa prática. Daqui você pode dar continuidade à prática da semana ou alguma outra. Até a próxima.